é pós-doutorada em administração, para além de ser professora de Direito, naturalmente, e é, além disso, Visiting Fellow do Programa de Direitos Fundamentais da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. É uma grande especialista em várias áreas do direito público, não sei se lhe estou a fazer devida homenagem, no direito administrativo, no direito das políticas públicas, nos direitos fundamentais, em particular nos direitos sociais, também na justiça constitucional, no direito comparado, enfim, tem uma vasta obra, dispensa apresentações, e hoje vai-nos falar de um tema que é muito caro ao nosso programa de direitos fundamentais, mais para a última parte do que para esta que estamos a estudar agora, mas não obstante é um tema muito importante, que é a questão da efetividade dos direitos sociais em diálogo, ou num diálogo luso-brasileiro. Pois bem, seguindo agora, falando um pouquinho sobre o desenvolvimento jurisprudencial deste quadro constitucional. Nos primeiros 10 anos de vigência da Constituição brasileira, esse tema dos direitos fundamentais não tinha o menor apelo. Não se via praticamente jurisprudência nessa matéria, a gente pouco estudava isso na faculdade, porque os 10 primeiros anos eram anos de consolidação do processo de redemocratização. Nós estávamos preocupados primeiro em votar, em eleições livres, diretas, né? Essa era a nossa cogitação inicial. A par disso, senhores, o Supremo Tribunal Federal, com a edição da Constituição de 88, não foi modificado na sua composição. O tribunal continuou o mesmo que era antes da Constituição de 88. Isso significa dizer que era um tribunal composto basicamente de magistrados afetos à área do direito privado. Antes da Constituição de 88, o bacana na faculdade de Direito era você estudar processo civil ou direito civil. Então você vai ter na corte as lideranças sendo magistrados oriundos desta área. O ministro Moreira Alves, que era uma referência ao tempo, nos primeiros anos de vigência da Constituição de 88, era um eminente civilista. E aí, portanto, essas matérias do direito público que tanto nos encantam, não encantavam o Supremo Tribunal Federal, que tinha pouca intimidade, digamos, com essa matéria. O que mudou? O primeiro componente que, de certo, mudou foi a consolidação da democracia, né? Embora os ventos estejam fortes no cenário brasileiro, né? Os senhores hão de ter notícia de que vivemos momentos de respiração suspensa, né? Embora os ventos estejam fortes em terra brasilis, ninguém está cogitando de uma ruptura da ordem democrática. E já atravessamos outros momentos tempestuosos, né? 2 impeachments de presidentes da República, escândalos de várias ordens, ações penais envolvendo altas autoridades, e nem por isso nós perdemos a estabilidade institucional. Então, o primeiro elemento, o primeiro componente que mudou o cenário foi que a nossa primeira preocupação, a preocupação dos 10 primeiros anos, um pouco que se acalmou, né? Vivíamos já em estado de normalidade democrática. E tivemos um componente fático, que foi decisivo para mudar o quadro e trazer o tema dos direitos fundamentais ao judiciário. E este fato foi a crise do sistema de saúde brasileiro. A Constituição de 88 previa, já desde o seu texto originário, que a saúde é direito fundamental assegurado a todos através de um sistema único, para o qual concorrem os 3 níveis da Federação Brasileira. A Federação Brasileira tem essa característica distinta, temos 3 níveis, né? União, Estados e municípios. No Sistema Único, ou para o Sistema Único, concorrem os 3 níveis, com responsabilidade compartilhada, mas o texto constitucional assinala esse dever de agir, assinala princípios para o Sistema Único, dentre eles o de universalização e o de equidade. Pois bem, implantar um sistema desta natureza
num país de dimensões continentais como é o Brasil, não foi uma tarefa fácil. E não obstante o Sistema Único tenha sido regulado logo, nós não tivemos um problema no campo da saúde de ausência de desenho institucional, não era isso. Nós tínhamos um problema de um gap de implementação. O funcionamento do sistema era muito precário. Muito precário. Muito precário. Quem acha que o Sistema Único hoje no Brasil é ruim, não viveu essa época, 20 anos atrás, onde as pessoas estavam efetivamente morrendo pelos corredores nas unidades hospitalares. Então, a crise, o momento agudo de crise no sistema de saúde, impulsionou o judiciário, que sempre foi muito cerimonioso em avançar um pouco mais no tema da judicialização dos direitos socioeconômicos, mas impulsionou o judiciário a decidir. Não quero ter uma vida nas mãos. Essa era uma frase muito comum de se ouvir dos juízes. Não quero ter uma vida nas mãos. E aí, meus amigos, isso, como muitas coisas na vida, depois que abre a porteira, é difícil de controlar. Então, uma vez que sobrevieram as primeiras decisões em que o judiciário intervinha em matéria de garantia de direito socioeconômico e intervia determinando a realização de uma certa atividade, interne-se o paciente na unidade de terapia intensiva, entregue-se ao paciente o medicamento X, proceda-se à intervenção. Uma vez que esse tipo de ordem apareceu, começou a acontecer na casuística, isto gera uma leva de ordens no mesmo sentido. Some-se a este quadro a circunstância de que, no direito brasileiro, embora nós tenhamos a figura das ações coletivas, e elas são manejadas e podem ser manejadas por várias daquelas instituições de controle a que me referi, quer dizer, o Ministério Público classicamente, mas também a Defensoria Pública tem competência, tem legitimidade, melhor dizendo, para propor civil pública. Então, embora nós tenhamos ações coletivas no sistema brasileiro, a demanda em matéria de direitos socioeconômicos acabou sendo direcionada predominantemente às ações individuais. E aí por um componente que também não é jurídico, é estratégico. Muito mais fácil eu persuadir um juiz a dar uma ordem específica de internação do que persuadi-lo a dizer que todo mundo na condição XYZ faz jus à internação. Então, nós tivemos a discussão em matéria de direitos socioeconômicos direcionada predominantemente para as demandas judiciais, as demandas individuais. E isto acabou levando a uma percepção no imaginário coletivo de que o judiciário é o melhor lugar para superar as obstruções políticas à efetividade dos direitos sociais. Então se eu tenho dificuldade na efetivação do direito social à moradia, vamos a juízo. Porque o executivo não vai decidir mesmo, porque o executivo é intrinsecamente perverso, Tudo que ele quer na vida é não atender os direitos fundamentais. O legislativo não vai decidir, porque não decidiu até agora. Então, o melhor lugar para a gente obter a solução desse problema seria o judiciário. E isto, hoje em dia, amigos, está disseminado de tal ordem na sociedade brasileira que você pega pessoas de qualquer extrato social, se ela tiver o mínimo desconforto na sua relação com a administração pública, ela mesmo dirá, eu vou no juiz. Aí as pessoas mais modestas dirão, eu vou no juiz. E aí nós temos, portanto, um incremento exponencial na judicialização dos direitos sociais em todo o país. Porque puxam os direitos sociais ou manifestam com mais frequência as pretensões de direitos sociais as áreas de educação e saúde. São as áreas mais sensíveis para a oferta dos serviços
e as áreas mais sensíveis em que as pessoas postulam os serviços. E aí, portanto, nós tivemos um aumento expressivo da judicialização. Trouxe aqui algo de número para os senhores terem uma ideia. Esses são números de um relatório que é construído pelo Conselho Nacional de Justiça anualmente, Justiça em Números. Esse é o relatório de 2017, ano base 2016. Os senhores veem aí 20 milhões de demandas na Justiça Estadual, mais 4 milhões de demandas na Justiça Federal, 24 milhões. Observem a legenda, são casos novos. Então, no ano de 2016, foram oferecidas 24 milhões de demandas junto à Justiça Estadual e à Justiça Federal. Professora, quando eu estava em Harvard, fui apresentar um relatório parcial de pesquisa e apresentei números como estes. E os americanos presentes acharam que eles estavam lost in translation, né? Ficaram assim, oi, né? E aí eu tive que escrever o número para que não houvesse dúvida de que era isto mesmo, né? Percebam os senhores que Justiça Estadual e Justiça Federal, por óbvio, no sistema brasileiro, tem numa das pontas da relação processual a União. Então estaremos, provavelmente, em quase todos esses casos, envolvendo uma demanda relacionada a direito socioeconômico. E na Justiça Estadual, o maior responsável pelas demandas é o poder público. Então, desses 24 milhões novos de casos, uma boa parcela envolverá este cenário a qual eu estou me referindo. Então, a judicialização é intensa, realmente, isso não é figura de linguagem. E aí a pergunta que se põe é: ampliar as possibilidades de judicialização com esse quadro que a gente tem, né, institucional e de vias de ação, etc., isso contribui para a efetividade dos direitos sociais no cenário brasileiro? Porque muitas vezes quando a gente apresenta ou alguém tem a informação a partir de uma perspectiva externa, né, de outro cenário jurídico do quadro brasileiro, acha que é uma maravilha, olha que beleza, né? Direitos fundamentais expressamente previstos, uma estrutura institucional pujante para garantir-lhes a eficácia, um judiciário operante, as pessoas batendo as portas do judiciário, que beleza, deve tudo funcionar muito bem, né? Vocês tiveram a solução mágica para o tema da efetividade dos direitos sociais, né? Só que não, como a gente diz lá na gíria brasileira, né?